Olá, tudo bem com você? E aí, preparado para mais uma aula de redação? Para acertar mais alguns ponteiros com o Enem? Bem, hoje nós vamos falar a respeito da última competência que é avaliada no seu texto, que é a quinta competência. Então vejamos o que ela diz para nós. Bem, a quinta competência diz que você precisa elaborar a proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Bem, nós já comentamos que o texto dissertativo ele tem três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você expõe a sua tese. No desenvolvimento, você coloca os argumentos que ajudarão na defesa de sua tese, né? E agora, então, nós vamos ver conclusão. Então, na conclusão da redação do Enem, você precisa apresentar uma proposta de intervenção. E nessa proposta, que é importantíssimo, respeitar os direitos humanos, respeitar a diversidade que existe entre as pessoas. Então, vejamos o segundo slide que deixa isso aí mais claro. Bem, é necessário, então, que você elabore a proposta de intervenção inovadora. Proposta de intervenção inovadora e bem articulada a discussão desenvolvida no seu texto. Ou seja, a proposta de intervenção, ela precisa ter relação lógica e coerente com os argumentos que você apresentou, com as opiniões, as informações e os dados apresentados. Então, é importante que haja uma relação bastante lógica, né? Que os argumentos levem a você chegar àquela conclusão e que a proposta de intervenção esteja coerente com o que foi discutido anteriormente, né? Por isso, nesta aula, nós vamos falar muito a respeito da conclusão do texto. Então, de que forma que nós podemos fazer essa conclusão? Nós já vimos, eu já dei dicas de como se faz uma introdução, dei dicas a respeito do desenvolvimento. E hoje, então, vou falar a respeito da conclusão. Então, vejamos a definição de conclusão. Bem, a conclusão é o parágrafo final. Então, no último parágrafo do seu texto, você vai colocar uma síntese de tudo o que foi apresentado, mas não apenas. Há necessidade, na redação do Enem, apresentar uma proposta de intervenção, tá? Então, na conclusão da redação do Enem, uma síntese e uma proposta de intervenção a respeito do tema abordado, tá? E é importante não acrescentar informações novas. Você não pode acrescentar informações novas na conclusão. Por quê? Porque você está fazendo um fechamento do texto, daquilo que você expôs. Se você fizer menção a novas informações, terá de fazer mais um parágrafo para concluí-las. Então, na redação do Enem, não é apenas a apresentação de uma síntese do que você apresentou anteriormente. É necessário colocar uma proposta de intervenção. Ficou claro? Ok. Bem, a redação do Enem é uma prova cidadã, né? Porque trabalha com temas sociais e você vai
defender um ponto de vista, argumentar como um cidadão. Não quer apenas uma conclusão que retome as informações. Então, aquilo que eu falei anteriormente, ela não quer apenas uma síntese das informações, mas é necessário apontar propostas de intervenção. E a redação do Enem, ela quer ver você como cidadão, um cidadão que opina, que propõe intervenções, tá? Então, por isso, é uma prova cidadã, em que você, que vai fazer essa prova, vai se mostrar como um cidadão, vai dar opinião em relação ao tema proposto e também propor, ou seja, vai intervir, ok? Entendido? Então, não esqueça, não é apenas uma síntese. Além da síntese, é necessário propor uma intervenção em relação à problemática trabalhada no texto. Bem, outra coisa que eu quero chamar a atenção em relação à conclusão, que é importantíssimo, é que ao propor a intervenção, é necessário que você respeite os valores humanos, né? Que você respeite os princípios da humanidade, que você respeite a existência do outro e não deixe transparecer nenhum preconceito. Então, é necessário isso. Inclusive, eu já falei em aulas anteriores em que, se você for contra os direitos humanos, o seu texto simplesmente ele é descartado, ele não é avaliado, você fica sem nota na redação. Então, é importantíssimo você respeitar os direitos humanos. Bem, como é necessário você respeitar esses direitos humanos, então agora nós vamos apresentar um vídeo, né? Nesse vídeo, então, ele apresenta os direitos humanos, né? E eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que vão aparecer, né? Porque essas palavras são os direitos humanos, e também bastante atenção nas imagens que são mostradas juntamente com os direitos humanos, para assim você observar o quanto você precisa respeitar esses direitos humanos na redação do Enem.
humanrightsactioncenter.org for more information. Você observou então no vídeo alguns dos direitos humanos que você precisa respeitar quando for fazer a conclusão do seu texto. Né? E eu, no próximo slide, quero chamar a atenção de algo que eu já chamei a atenção para reforçar a importância disso. Né? Então, atenção, é automaticamente desconsiderada para correção pela banca avaliadora a redação que se afastar do tema proposto, né? Ou seja, que fugir do tema da redação ou for de encontro aos direitos humanos e à cidadania. Né? Então, se você for contra os direitos humanos, né? Contra algum valor da cidadania, o seu texto simplesmente é descartado. Então, fique atento a isso. Bem, na sequência, eu vou apresentar alguns modos para você finalizar. Esses modos são meras sugestões. Você, criativo, vai fazer como você achar melhor, né? Lembrando que na conclusão é necessário colocar a síntese e a proposta de intervenção. Então vamos às sugestões. Bem, o que nós temos inicialmente aqui? Temos logo, portanto, assim, por isso. O que são essas palavras? São conjunções que dão ideia de conclusão. Então, ao usar isso, você está mostrando para o seu leitor a conclusão. Né? Logo, é preciso que, então, esse logo introduz a conclusão, é preciso que, então você vai apresentar a proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, você não pode ser de forma nenhuma genérico. Né? Se você for genérico, você vai perder nota. Né? Então, é necessário que você explane bem, de forma clara, proponha atitudes bem concretas, plausíveis, nada de utópico genérico. Tá? Outras sugestões. Em virtude dos fatos mencionados, né? Em virtude dos fatos mencionados, isso aqui está sintetizando as informações já expostas. Somos levados a acreditar que, depois você vai colocar a sua proposta de intervenção. Por tudo isso, também resume, sintetiza, entende-se que, daí vem a proposta. Levando em consideração esses aspectos, é a síntese, concluímos que, daí vem a proposta. Quero chamar a atenção, ó, somos, concluímos. Né? O que nós temos aqui? Verbo em primeira pessoa. Entende-se. Verbo na terceira pessoa. Né? Então, aqui, o que mostra? Que você tem duas opções em relação aos verbos de um texto dissertativo argumentativo. Você pode apresentar a sua opinião, os argumentos em primeira pessoa do plural, nós, jamais eu, né? Ou em terceira pessoa. Mas o interessante é você optar por uma das duas formas e não ficar mesclando as duas. Vou utilizar a primeira? Então, no texto todo, primeira. Vou utilizar a terceira? No texto todo, a terceira. Vejamos mais sugestões. Dessa forma é uma síntese. Conclui-se que, daí vem o que? A proposta de intervenção. Em vista dos argumentos apresentados. O que acontece? Aqui está sintetizando. Só nos resta esperar que, daí vem a proposta de intervenção. Dado ao exposto, faz necessário que, dado ao exposto, é o exposto no texto todo, faz necessário que venha a proposta de intervenção. Então, aqui são algumas sugestões para você encerrar o seu
texto, da mesma forma que nós apresentamos para a introdução e para o desenvolvimento. Entendido? Bastante claro? Ok, vamos em frente. Dica. Essa dica é importantíssima. No momento de fazer a proposta de intervenção, dê sugestões concretas. Eu já tinha chamado a sua atenção para isso, tá? Não seja genérico, não seja utópico. A intervenção ela precisa ser concreta. Um cidadão consciente do seu papel vai propor algo para solucionar a problemática exposta. E aqui nós vamos analisar exemplo de conclusão. Inicialmente, uma conclusão inadequada, ou seja, uma conclusão semelhante a essa você não deve fazer, senão você perderá nota. Vejamos, o governo deve, esse pois entre vírgula é conclusivo, conscientizar-se da necessidade de trabalhar no sentido de estimular a leitura como instrumento de afirmação da cidadania. O governo deve, pois, conscientizar-se da necessidade de trabalhar no sentido de estimular a leitura como instrumento de afirmação da cidadania. Você observou como essa conclusão ela está genérica? Como que o governo vai propor? Quais são as propostas? É muito genérica, por isso que ela é inadequada. E como seria então uma conclusão adequada? Vamos pegar o mesmo assunto e vamos observar a diferença. Assim, esse assim ele é conclusivo, é imprescindível que os cidadãos conscientes atuem junto ao governo que os representa, exigindo providências com vistas ao estímulo da leitura, entre elas a criação de novas bibliotecas públicas, barateamento do livro, além de campanhas institucionais que valorizem o ato de ler. Então aqui você deve ter observado a diferença em relação à conclusão anterior. Tem propostas bastante concretas. Olha aí. Exigindo providências com vista ao estímulo da leitura. Quais são as saídas? Criação de novas bibliotecas públicas é uma. Barateamento do livro é outra. Campanhas institucionais que valorizem o ato de ler. Então, o que nós observamos aqui? São propostas concretas. Então, o autor, ele propõe e de forma concreta e não utópica e genérica. Então, é semelhante a essa conclusão que você deve fazer a sua. Então, aí, gente, nós finalizamos as 5 competências. Finalizamos a análise da estrutura do texto dissertativo. Espero que eu tenha contribuído com isso, e que você, na hora de fazer sua redação, você saia bem. Bem, então o que nós observamos aqui, gente? Então vamos retomar as competências. Então, a banca vai avaliar o que no seu texto? Ela vai avaliar se você tem domínio da língua padrão, ou seja, se você conhece as regras da língua padrão. Se você conhece as regras de pontuação, acentuação, concordância, regência, uso da crase, grafia, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu nas aulas de língua portuguesa. Também vai observar se você compreendeu o tema e soube desenvolvê-lo em seu texto dissertativo argumentativo. Eu falei que é importante você compreender o tema. Então, é necessário você ler,
reler a proposta, ler com bastante atenção os textos motivadores, né, para ter certeza do tema que vai ser desenvolvido, né? E além disso, você precisa desenvolver esse tema em um texto dissertativo argumentativo, ok? Além de ter domínio, demonstrar que você compreendeu o tema, que conseguiu desenvolvê-lo em um texto dissertativo argumentativo, também será observado no seu texto se você conseguiu defender seu ponto de vista com consistência, lógica e coerência. Então, é importante você apresentar bons argumentos, que haja uma relação lógica, uma sequência lógica entre esses argumentos, para que no final você realmente consiga defender o seu ponto de vista. Também vai ser avaliado se você soube articular as partes do texto. Aí tem relação com a coesão textual, que é o uso de pronomes, sinônimos, advérbios, antonomásia, hiperônimos e tantos outros recursos, conjunções, né? Então, se você soube articular as partes, ligar uma coisa à outra, se há coerência naquilo que você expôs. E, por fim, se você propôs uma intervenção bem articulada e respeitou os direitos e os valores humanos. Então, aqui é a parte final do texto, que é a conclusão. Se você soube, né, se você propôs algo interessante, plausível, né, e se você conseguiu fechar o seu texto. Então, é nesses pontos que o seu texto será avaliado. Bem, no dia da prova, quais as dicas que eu dou para você? É necessário que você leia atentamente a proposta formulada. Destaque palavras, expressões que pareçam significativas, né? Depois dessa leitura atenta, você precisa certificar-se de que você realmente percebeu qual é o tema e o que se pede sobre ele, né? Então, é necessário você ler, reler, grifar o que você achar interessante, né? Para que você tenha clareza daquilo que realmente está sendo solicitado para você construir o seu texto. Além disso, né, é interessante você fazer uma pequena lista. Claro que ela precisa ser concisa, bastante objetiva, que você tem pouco tempo, né, dos tópicos, daquilo que vem à sua cabeça, né, a respeito do assunto pedido. Então é interessante anotar o que vier, né, e depois você vai organizar essas informações que você listou, né. É interessante você pensar, qual a tese que defenderei? Que argumentos usarei para defendê-la? Né? Até você pode fazer uma lista, que é interessante. Então, aqui você estará fazendo o planejamento, que eu já falei que é importante para a produção do texto. Né? Depois que você identificar, você ter certeza da tese que você vai defender, que você tem os argumentos, então você pode perguntar, né, pensar. Qual é a melhor maneira de apresentar a tese? Nós vimos, a tese ela é apresentada na introdução, nós vimos eu dei algumas sugestões a você de como que ela pode ser construída. Então você tem que pensar qual é a melhor maneira de construir essa tese. E é importante que seja bastante criativa, porque é a partir da introdução que vai pescar o seu leitor. Depois que você pensar de que maneira vai apresentar a tese, quais são os argumentos mais convincentes que eu listei? Como os apresentarei? Em que ordem? Então, você faz uma seleção dos argumentos, pensa na lógica entre esses argumentos, em que ordem que você vai apresentar para que eles sejam consistentes e que no final você consiga convencer o seu leitor a respeito do seu ponto de vista. Lembre-se de que não apenas deve apresentar os argumentos, é necessário desenvolvê-los
Eu falei para você que é necessário fazer um tópico frasal, desenvolver. Apenas apresentar o argumento não é convincente, ele se torna frágil, então é necessário desenvolvê-lo. Imagine uma conclusão para o seu texto, que apresente uma proposta de intervenção como pede o Enem. É necessário colocar a proposta de intervenção. Depois disso, gente, depois de todo esse planejamento, você vai para o rascunho. Então, construa o rascunho da redação e leia o texto construído. Nessa leitura, o que se vai observar? Se você realmente abordou o tema, se os argumentos que você expôs são convincentes e se a sua conclusão apresenta uma proposta de intervenção. Depois dessa leitura, é necessário mais uma leitura e já nessa segunda leitura, você vai ficar atento à correção gramatical, se você respeitou as regras da gramática. Depois de todo esse trabalho, finalmente, você vai passar a redação a limpo. E depois disso, sua tarefa está cumprida. Então, todo esse trabalho de ler, reler, rascunhar, ler, reler, então, no final, sai o seu texto, tá? Então, se você quiser rever esta aula, acesse www.acertosponteiros.com.br. E até a próxima. Tchau!